Existem casos que a gente gostaria que fosse apenas lendas urbanas, né? Mas o que você vai ouvir aqui hoje é bem real e eu acredito que seja um dos mais cruéis que eu já contei. Aviso de conteúdo sensível. Esse caso envolve abuso infantil, tortura, negligência, violência extrema e morte. A narrativa a seguir não contém ficção e é uma reconstrução real de um crime documentado, com base em fontes oficiais, relatos judiciais e registros públicos, aconselhável apenas para maiores de 18 anos. O caso mostra o que o ser humano é capaz de fazer quando a maldade encontra espaço na omissão, no descaso e no silêncio. O assassinato da Sylvia Likes, de apenas 16 anos, é um dos casos mais cruéis e bárbaros registrados nos Estados Unidos. Não só pela brutalidade do que ela vivenciou, mas porque ninguém fez absolutamente nada e, além disso, pessoas que estão envolvidas no caso são pessoas comuns. Então isso poderia acontecer, sei lá, com um vizinho seu. Mas deixa que eu te conto quem é o culpado. Oi pessoas, eu sou a Bru e hoje eu vou te contar um caso extremamente pesado, então prepare o seu psicológico. Mas antes, não esqueça de já deixar o seu like no início do vídeo, que me ajuda muito, o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para outras pessoas. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito e se você não me acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. O caso também vai estar disponível no Spotify para quem prefere escutar em vez de assistir o vídeo, né? Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Em 1965, Indianápolis seria palco de um crime que até hoje é lembrado como um dos mais cruéis registrados nos Estados Unidos. A vítima era uma adolescente comum que sonhava com coisas simples como andar de patins, ouvir Beatles e proteger a sua irmã mais nova. O nome dela era Sylvia Marie Likes. A Sylvia nasceu em 3 de janeiro de 1949, filha de Lester e Elizabeth Likes. Ela era a terceira de 5 irmãos. Os mais velhos eram gêmeos, que era a Diana e o Daniel, e os mais novos também, a Jenny e o Benny. Curiosamente, a Sylvia era a única que não tinha nenhum irmão gêmeo. Desde sempre, ela se destacou por ser uma menina muito doce, sorridente e bastante protetora. Ela tinha uma relação muito próxima com a Jenny, um sentimento de proteção mesmo, sabe? Porque a Jenny, na infância, teve poliomielite, então ela tinha problemas na perna, ela não conseguia andar direito. E acho que isso acabou criando um vínculo maior ainda entre a Sylvia e a Jenny. Aos 16 anos, a Sylvia era descrita como uma garota bonita, com cabelos longos e ondulados, olhos vivos e um sorriso marcante. A família a chamava de Cookie. Ela gostava de coisas típicas da sua idade, patinar, ouvir música e se divertir com os amigos. Ela era uma adolescente como qualquer outra, até que a vida dela se cruzou com a da Gertrude Baniskin. Eu acho que é assim que se fala o sobrenome dela, não tenho certeza. A Gertrude tinha 37 anos e 7 filhos. Ela parecia muito mais velha, ela era magra demais, fumava sem parar e vivia com o olhar cansado, sempre à beira de um colapso. A sua vida já tinha sido marcada por tragédias desde cedo. Não que isso justifique o que ela fez com a Sylvia mais pra frente que vocês vão ver, tá? Ainda criança, ela viu o pai morrer diante dela, vítima de um ataque cardíaco. Aos 16 anos, ela se casou com Joe Baniskin e ela teve 4 filhos. Ela passou uma década inteira sendo vítima de violência doméstica. Quando ela se separou, ela entrou num ciclo de relacionamentos fracassados, então novos casamentos, novas separações, novos filhos e, curiosamente, também todos eram bastante abusivos. Então, em 1965, a Gertrude vivia numa completa miséria. Ela sobrevivia com um pouco mais de $50 por mês, o que era muito pouco para uma casa com mais 7 crianças, né? E foi nesse cenário em que a Sylvia e a Jenny foram parar nas mãos da Gertrude. Naquele ano, a mãe delas acabou sendo presa por furto e o pai vivia viajando por meses porque ele trabalhava em um circo itinerante. Ele não queria que as meninas frequentassem aquele ambiente, ele achava que não era um local adequado para as meninas, então ele queria encontrar alguém que pudesse cuidar delas. Como a Gertrude era a mãe de 2 meninas que eram colegas das filhas lá da mesma escola, ele achou que poderia fazer algum sentido, né? Então foi acordado entre o Lester e a Gertrude que o Lester pagaria em torno de $20 por semana para as filhas ficarem na casa dela em troca de alimento, proteção e, enfim, de cuidados, né? A Gertrude prometeu que cuidaria das meninas como se fossem suas próprias filhas e o Lester, ele só acreditou. Ele nunca nem entrou na casa para olhar, para ver as condições em que a Gertrude e a família dela viviam. Talvez se ele tivesse entrado e visto, não tinha deixado as filhas lá, mas você vai entender o porquê. As crianças dormiam no chão e não tinha colchão para todas elas, então eles se revezavam ali para quem ia dormir. Além disso, como eu disse, era uma vida bem miserável, então faltava alimento, faltava cuidados, faltava muita coisa.
Ainda assim, na primeira semana, elas foram super bem tratadas, estavam adorando a estadia e a Gertrudes, então, ainda muito mais animada com os $20 que ela receberia por semana. O ponto é que quando apareceu o primeiro atraso do pagamento, a verdadeira face da Gertrude foi revelada. Ela perdeu o controle e ficou completamente furiosa e chegou a chicotear a Jenny, dizendo que estava cuidando de 2 cadelas de graça. E detalhe, no dia seguinte, o dinheiro atrasado chegou pelos correios, tá? Só que já não importava mais, a agressão já tinha acontecido. A partir daí, a violência virou rotina. E a Sylvia e a Jenny nunca contaram nada para os pais porque sabia que se contasse podia piorar muito a situação delas. A Sylvia, percebendo toda a situação e querendo ajudar, ela conversou com a irmã e elas resolveram então pegar garrafas na rua para fazer reciclagem e ganhar ali algumas moedinhas. Era uma tentativa inocente de ajudar, mas a Gertrude descobriu e a resposta foi bem pior. Ela pegou uma pá de madeira e bateu várias vezes na cabeça e nas costas da Sylvia. O que tinha começado por uma questão isolada começou a virar rotina. E quando a Gertrude estava cansada de bater ou de repente doente, ela simplesmente passava a pá de madeira para sua filha Paula, que continuava as suas agressões. Com o passar do tempo, a Sylvia se tornou o alvo principal e a Jenny passou então a ser culpada por conta da sua deficiência. Mas a Sylvia começou a ser vista como culpada de absolutamente tudo. Talvez por ser mais bonita, mais sociável, por chamar a atenção dos garotos na escola, o que despertava ciúmes em Paula, que na época também estava grávida de um homem casado. A cada rumor ou boato inventado, a Sylvia era castigada com ainda mais violência. Conforme o tempo foi passando, a violência contra a Sylvia foi ganhando novos desdobramentos. Não era só mais a Gertrude ou a Paula que a castigavam, e sim novos adolescentes que iam lá na casa participar das sessões de tortura. Isso começou com a Stephanie, outra filha da Gertrude, que contou que a Sylvia inventou algumas mentiras sobre ela na escola. O namorado da Stephanie ficou muito furioso, foi até lá e agrediu a Sylvia. E parece que isso então abriu as portas para que outras pessoas acreditassem que pudessem fazer o mesmo. A rotina da Sylvia virou um ciclo de espancamento. Ela era chutada, socada, queimada com cigarros. Muitas vezes ela era obrigada a se despir diante de outros adolescentes da vizinhança. Era humilhada enquanto todo mundo ria. O Coy, namorado de uma das filhas da Gertrude, se destacava então na crueldade. Ele se divertia arremessando a Sylvia contra a parede. Além disso, ele amarrava a Sylvia no porão e praticava golpes de karatê em seu corpo já enfraquecido. As agressões, que já eram graves, agora começou a incluir também abusos sexuais. A Sylvia era obrigada a introduzir objetos no seu corpo enquanto outras pessoas assistiam. Crianças e adolescentes entravam e saíam da casa como se fosse normal participar de uma sessão de violência que parecia não ter fim. E aí você pode se perguntar, mas ninguém fez nada? Pois bem, uma vez foi chamado o assistente social porque foi denunciado. Algumas pessoas ali da escola, algumas mães da escola acharam que a Sylvia estava um pouco debilitada e o assistente social foi até a casa da Gertrude, que inventou 1 milhão de mentiras e acabou colando. A fome era outra arma usada contra ela. Muitas vezes a Sylvia ficava sem comer absolutamente nada, então ela se via obrigada a mexer no lixo para tentar consumir alguma coisa. Porém, quando a Gertrude descobriu que a Sylvia fazia isso, ficou ainda mais furiosa, preparou um cachorro-quente estragado que ela achou no lixo, fez então a Sylvia comer. Quando a Sylvia comeu e passou mal, acabou vomitando, ela foi obrigada a comer o próprio vômito. E isso tudo enquanto outros adolescentes viam e riam da situação. A Gertrude gritava que a Sylvia era suja, promíscua e dizia que estava apenas castigando uma menina que não tinha nenhuma moral. Ela chegou a chutá-la repetidamente na região da virilha, provocando ferimentos internos muito sérios. Com o tempo, a Sylvia perdeu o controle da própria bexiga, então ela começou a urinar sem conseguir segurar. E esse detalhe, que já mostrava então a fragilidade, já mostrava como a Sylvia estava debilitada, foi usada como desculpa para mais castigos. Ela foi então jogada para o porão da casa, que era um lugar frio, úmido, sem nenhum conforto. Não que o resto da casa tivesse algum, né? Mas enfim, ali a Sylvia era mantida amarrada, sem acesso à comida adequada e sendo constantemente violentada por quem quisesse participar.
Para muitos vizinhos e colegas, parecia uma espécie de entretenimento macabro. A Silvia estava cada vez mais fraca e o corpo dela carregava queimaduras, hematomas, cortes e ainda assim ninguém fazia absolutamente nada. A Gertrude parecia que não se contentava em apenas castigá-la ou machucá-la, ela queria deixar marcas de humilhação para sempre no corpo da Silvia. Então, com isso, um dia ela pegou uma agulha, esquentou e começou a riscar a barriga da menina. Não satisfeita com isso, ela ainda entregou essa tarefa para o vizinho que tinha 15 anos, o Richard, e ele gravou na pele da jovem a frase: "Eu sou uma prostituta e tenho orgulho disso". As agressões passaram a ser cada dia mais degradantes. A Silvia foi obrigada a ingerir as suas próprias fezes e também consumir conteúdos sujos de fralda. Em outras situações, a Gertrude obrigava a Silvia a tomar banho com água escaldante, fervente, para tirar o pecado do corpo da garota. E isso provocava diversas bolhas e queimaduras abertas na pele. Vendo que cada vez mais a Silvia estava numa situação deplorável, a Gertrude começou a temer que fosse descoberta. Então ela resolveu inventar um plano para se proteger. Ela forçou a menina, já sem forças, a escrever uma carta. O texto dizia que a Silvia teria fugido de casa e se envolvido com garotos, meio que se prostituindo e apanhando nas ruas. A ideia era simples: se a Silvia morresse, a culpa cairia sobre ela mesma. Gertrude então planejava enviar até mesmo a carta para o pai da menina, fazendo com que ele acreditasse que era uma escolha da própria filha. A Silvia, mesmo sem força, tentou uma última fuga. Ela correu para fora da casa, mas foi capturada pelo COI, pelos filhos da Gertrude, arrastada de volta para casa e espancada. Ali a Silvia já sabia que não tinha mais o que fazer, que ela ia morrer ali. Contou para a irmã isso, inclusive, disse que sabia que ia morrer ali, que não ia ter mais o que fazer. E essa foi uma confissão muito triste, né, que tocou bastante a Jenny. Na noite de 25 de outubro de 1965, a tortura chegou ao limite. A Gertrude e os seus filhos, além do COI, espancaram a Silvia até que ela perdesse a consciência. Na manhã seguinte, a Gertrude e a Stephanie decidiram dar um banho na Silvia na tentativa de limpar ali evidências maiores de violências da noite anterior, só que durante esse banho, a Silvia parou de respirar. A família entrou em pânico e, obviamente, não por remorso, mas por medo de serem descobertos. A Gertrude colocou o corpo da filha num colchão imundo e instruiu os filhos a chamar a polícia. Quando os agentes chegaram, ela entregou a carta que ela havia forçado a Silvia a escrever e disse que ela tinha fugido de casa, apanhado na rua, voltado e que tinha feito de tudo para ajudar como podia, mas que a Silvia não resistiu. Só que a cena contava uma outra história, né? Ao entrarem no quarto, os policiais encontraram o corpo da garota deitado em um colchão sujo com dezenas de marcas espalhadas por toda a pele. Um dos legistas notou que os seus lábios estavam parcialmente mastigados, como se ela tivesse mordido a si mesma em agonia. As suas unhas estavam quebradas e dobradas para trás, um sinal claro de que havia tentado se soltar das amarras. No total, a Silvia apresentava centenas de ferimentos pelo corpo, queimaduras, cortes, hematomas, marcas de cigarro e as cicatrizes recentes e antigas. Havia evidências claras de traumas contínuos e não uma agressão isolada como a Gertrude estava tentando falar. O corpo foi encaminhado para autópsia conduzida pelo Dr. Charles Ellis e o laudo foi devastador. A Silvia havia morrido em consequência direta de semanas de espancamentos, queimaduras, abusos e desnutrição. A palavra usada foi simples, mas brutal: tortura. Naquele momento, a farsa da Gertrude começou a desmoronar. Naquela mesma noite, a polícia começou a interrogar as pessoas da casa e a primeira a quebrar o silêncio foi a Jenny, que chegou bem disfarçadamente ali no policial e falou que se ele tirasse ela dali, ela contava toda a verdade. O depoimento da Jenny revelou toda a sequência de abusos e torturas e a partir disso, os investigadores começaram a ouvir colegas, vizinhos e até os filhos da Gertrude. Rapidamente ficou claro que a Silvia havia sido vítima de uma verdadeira sessão de horrores por 3 meses. A Gertrude e alguns dos seus filhos foram presos, além do COI, que era namorado da Stephanie. O caso causou um choque nacional, não só pela brutalidade, mas porque também envolvia uma mãe e seus filhos, além de vizinhos e outros adolescentes que não fizeram absolutamente nada para impedir que as agressões continuassem. Muito pelo contrário, ainda participavam e incentivavam. O julgamento começou em 1966 e durou 2 semanas. A promotoria registrou como o pior caso de tortura dos Estados Unidos. A defesa da Gertrude tentou argumentar que ela estava indefesa, com depressão, tentando jogar a culpa nos filhos dela.
Mas a cada depoimento era reforçado que a mente doentia por trás de todo esse abuso, todo esse absurdo, era da Gertrude. No fim, a Gertrude foi condenada por assassinato em primeiro grau e sentenciada à prisão perpétua. A sua filha mais velha, Paula, também recebeu uma condenação por homicídio em segundo grau. Além disso, o John e o Coy foram condenados por homicídio culposo. O Richard, o vizinho que escreveu lá na barriga da Sylvia, também foi condenado. As penas, no entanto, não refletiram a gravidade do crime. Por exemplo, a Paula ficou apenas 3 anos presa. O Coy passou a vida entrando e saindo da prisão e a Gertrude ficou 20 anos presa e depois recebeu a liberdade condicional. Do lado de fora, em 1985, houve então um grande protesto. Várias petições foram feitas para que a Gertrude continuasse presa, mas ainda assim a justiça liberou. Ela viveu até os seus últimos dias em liberdade e morreu de câncer em 1990. A única das suas filhas que escapou da prisão foi a Stephanie, porque ela cooperou com a polícia e com a promotoria e testemunhou contra a própria mãe. Ela se casou, teve filhos e tentou passar o resto da vida a viver em um anonimato. A Paula, por outro lado, virou professora. Imagina ela lidando com crianças, né? A Jenny cresceu carregada com esses traumas do que aconteceu, mas ela casou, teve filhos e em 1990, quando ela viu o obituário da Gertrude, ela ainda foi falar para a mãe que finalmente aquela velha tinha morrido. Hoje o caso da Sylvia continua sendo lembrado como um dos crimes mais brutais de Indianópolis. A casa onde tudo aconteceu foi demolida e no lugar é o estacionamento de uma igreja. Na cidade também foi feito um memorial em homenagem a Sylvia para que todos lembrassem o que tinha acontecido. O promotor do caso chegou a dar um depoimento dizendo que esse caso foi um dos mais hediondos, brutais e perversos que ele já havia visto. E mesmo anos depois, essa afirmação continua sendo válida. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigada por ter assistido. E esse caso é realmente muito difícil de contar, muito difícil de ouvir, é extremamente delicado, né? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.